Roxane falou, gente, nós vamos gravar a nossa reunião, que isso é uma necessidade, inclusive, do próprio comitê. Então, já pode dar o start e a gente já dá conhecimento a todos. E eu agradeço demais a sua participação, essa sua proatividade. O negócio é muito rápido, é uma correria danada, e eu sei como é que é educação, que a gente está vivenciando isso aqui em Guará, com escola embaixo d'água e outras coisas mais. Tá? Mas vamos dar abertura, então, à reunião, gente. Tá? Está sendo gravada. E eu dou as boas-vindas a todos, agradecendo a presença de cada um que se encontra aqui. Vamos tentar desenvolver o tema com um máximo de clareza possível. Esse livro é um livro que foi feito de forma multimãos. Ele foi organizado por um grupo muito grande de pessoas durante um tempo muito grande. Então, tomou o trabalho de muitas pessoas e, via de regra, agora, o Surinam tem o desenvolvimento e a oficialização institucional desse material em forma física. E a gente vem trocando ideias, eu, a Ellen, a Cíntia e a própria Maria Eduarda, para que a gente possa, enquanto Câmara Técnica de Educação Ambiental, se mobilizar e fazer com que esse livro seja um livro realmente que demonstre aquilo que a Câmara Técnica já fez até agora. Historicamente, a Câmara Técnica já fez muita coisa. E eu estou vendo que a Câmara Técnica está precisando dar um upgrade. E esse upgrade talvez venha com a gente consolidando o que é o trabalho, a história da Câmara Técnica no Vale do Paraíba Paulista dentro do comitê. Né? Então, essa é a abertura, eu estou fazendo essa abertura. Pelo que nós colocamos na convocatória, o tema principal e único é o livro da Câmara Técnica, e aí eu já vou solicitar ao Instituto Surinam e à Cíntia que já instrumentalize isso para a gente sair daqui com um encaminhamento e a coisa tome um volume e seja o máximo propositivo e positivo possível para a gente encerrar essa história e a coisa acontecer. Tá bom, gente? Então, um abraço a todos. Tomara que a gente já possa, em março, estar presencialmente fazendo a nossa roda de conversa lá no DAEE. Tá? E toca o barco. Agora é com você, Cíntia. Tá bom? Um abraço. Uhum. Bom, obrigada pela oportunidade, Beto, da gente poder fazer esse alinhamento, é bem importante para nós. Boa tarde a todas e a todos. Então, a ideia é a gente chegar no livro, né? E para aproveitar essa oportunidade também de estar trocando com a Câmara Técnica, a gente queria trazer um pouquinho. Pode passar, Diego, por gentileza. Um pouquinho da atualização do plano de comunicação, porque o recurso desse livro ele está dentro desse, né, desse empreendimento, né? Então, o objetivo hoje é fornecer uma visão abrangente dos resultados desse plano até agora, né? E pretendendo destacar esses itens que é o 8.9, que está lá no nosso cronograma físico-financeiro do empreendimento, se vocês quiserem consultar também, que é o 8, a impressão e divulgação do livro de educação ambiental, e o 9, a diagramação do livro, né? Pode passar, por gentileza, Jennifer. Bom, e aí eu queria trazer um pouquinho para vocês rapidamente uma visão geral dos dados que a gente está alcançando, né, durante esse processo, para vocês também terem conhecimento. A gente teve a oportunidade de falar em outras câmeras técnicas e outros momentos, então acho que é bem importante também que a gente traga, né, rapidamente aqui para vocês se situarem, mesmo como anda a comunicação do CBH, tá? Já peço desculpa que a minha voz está um pouquinho ruim, saindo de uma gripe, então qualquer coisa que vocês pedem eu repito aqui, tá bom? Pode passar, Jennifer, por gentileza. Bom, como eu disse, né, desses 10 meses, então a gente tem esse resultado. A gente tem um Instagram em crescente, a nossa rede social que tem maior visualização, né, maior interação.
E todos esses resultados, eles foram alcançados de forma orgânica. O que isso quer dizer? Que nós não pagamos, não impulsionamos, não fizeram nenhum marketing até o momento, e a gente está fazendo todo esse processo de forma orgânica. Então, a gente sempre pede para que vocês também compartilhem, façam esse processo, para que a gente alcance outras pessoas, e outras pessoas também possam saber o que está acontecendo dentro do CBH. Inclusive, a gente está fazendo uma programação estratégica agora, onde a gente vai trazer mais sobre as câmeras técnicas, as ações, os projetos que estão principalmente financiados via FEHIDRO. Então, a gente quer aumentar também essa interação. Pode passar, por gentileza, Jennifer? Na parte de assessoria de imprensa, a gente teve um grande avanço, assim, bem importante, que a gente conseguiu atingir 59 reportagens, também de forma orgânica, em 17 veículos diferentes, e 3 artigos em revistas. Então, a gente está com uma média aí de 6 reportagens por mês, o que é muito legal, muito importante, né, e que dá visibilidade em todo o Vale, né, isso contempla e democratiza ainda mais as nossas ações, tudo que tem sido feito, né. Pode passar. E a gente tem um Flickr, que é uma rede social de fotografia. E nesse Flickr nós temos todas as fotografias que são feitas durante todos os eventos, plenárias, tudo que a gente faz de captação, a gente coloca dentro desse Flickr. Hoje a gente já tem 38 álbuns e 2.345 registros. Então, eu convido vocês também a visitar e ver alguns eventos, coisas que vocês estavam presentes também. E aí a gente já tem aí quase 33 mil visualizações, então é uma rede que a gente tem olhado com mais carinho e atenção, que as pessoas acabam procurando o CBH por esse caminho também. Pode passar, por gentileza. Bom, aqui um pouquinho das reuniões, então a gente acompanhou a maioria das reuniões que tiveram até o momento presente, né? Eventos também plenárias, a gente tem essas imagens guardadas, reuniões guardadas, então a qualquer momento também pode ser solicitado essas informações, então fiquem à vontade também, tá? Para que vocês possam ficar inteirados. Ah, quero saber também a reunião da outra Câmara Técnica. Pode solicitar que a comunicação com certeza vai deixar disponível para que vocês se interem como um todo sobre as ações que estão acontecendo dentro do CBH. Pode passar, por gentileza. A gente tem um folder e um jornal institucional que consta lá no nosso site também já, está disponível para baixar. Então, se vocês quiserem utilizar esse material também, fiquem à vontade, tá bom? Se tiverem considerações também, a nossa equipe está sempre à disposição para receber considerações. Vocês podem enviar através do e-mail ou chamar nós no WhatsApp ou enviar para o WhatsApp do próprio CBH. Então, a gente faz essa conexão, que é a nossa intencionalidade, que a gente venha sempre se desenvolvendo, melhorando, né? E toda contribuição é extremamente bem-vinda nesse processo de construção coletiva que a gente está vivendo. Pode passar. Bom, aí durante esse período, né, a nossa diretoria participou de 4 podcasts disponíveis. Então, quem estava na reunião que a gente fez geral, viu que a gente, num segundo momento, agora em comemoração aos 30 anos do CBH, a gente tem contemplado um projeto de podcast com vários episódios. Então, algumas pessoas vão ser convidadas para contar um pouquinho da história do CBH. Então, tem essa intenção muito legal. E aí a gente vai potencializar também essa ferramenta comunicativa que hoje tem, né, crescido cada vez mais. E dentro das câmeras técnicas, dentro do comitê, tem muitas pessoas, né, técnicas capacitadas que têm muita coisa para dizer. Então, a gente tem a intenção que a gente abra esses espaços mesmo de fala para todo mundo participar. Pode passar. Bom, o site, até coloquei aqui, depois de 10 meses de muito trabalho, ele foi para o ar. E aí eu queria trazer até um histórico mesmo, para que a gente seja bem transparente com todo mundo, né? O site, ele deu um grande trabalho para a equipe, para ser desenvolvido. Então, acredito que todos estavam aqui quando a gente teve a perda do Brandon. Então, assim, é um processo também delicado. Muitas coisas estavam anexadas, né, em propriedade dele, né, como técnico. Então, a gente teve muita dificuldade de acesso às informações. A gente teve dificuldade com a empresa anterior também de buscar informações. Então, a gente teve um processo bem longo, assim, e que ainda está sendo construído, né? Então, a gente pede também que vocês olhem para o site com carinho, se visualizar que falta uma documentação, falta algo, também nos comunique, que rapidamente a gente vai resolver, vai ajudar, e também toda e qualquer contribuição é bem-vinda aí para a gente poder melhorar ele, tá bom?
Pode passar. Inclusive, no site vai ter sempre as agendas atualizadas. Então, para vocês ficarem por dentro também de todas as atividades que estão acontecendo dentro do comitê, até para marcar um evento ou outro, né? Interessante que sempre consulte não só a Secretaria Executiva, mas também utilize essa ferramenta como uma forma aí de nortear as ações, tá? E aqui a gente tem alguns pontos fortes. Pode passar, por gentileza, Jennifer. Que é super importante ressaltar, né, que a gente ampliou as redes de comunicação do CBH, então quando a gente iniciou o projeto, fazia muitos anos que as redes estavam paradas, né, então a gente iniciou redes como Instagram, LinkedIn, o próprio Flickr, YouTube, não existiam essas redes oficiais do CBH, então elas foram construídas. Alcançamos reportagens em emissora nacional de forma orgânica, então isso é muito legal, porque foi falando de projetos, foi falando de coisas que trazem impacto, e a nossa intenção é essa mesmo, que as pessoas conheçam o CBH pelas suas boas ações, né, que são desenvolvidas. Inserimos acessibilidade na comunicação, então vocês vão ver que nos próximos projetos sempre vai ter mais acessibilidade, a gente está estudando essas possibilidades de recurso, de manejo de recurso para isso, né, e quando o projeto ele foi escrito lá em 2020, a gente tinha uma dinâmica social, agora a gente tem outra, então a gente também está fortalecendo esse processo aí para que a gente possa atender a maior número de pessoas na sociedade também, tá? E aqui é um dado muito importante, que a gente tem um engajamento bem alto em comparação a outras instituições do ramo. Acho que isso é muito legal de trazer também. Então, a gente está aí perto de outras redes que já existem há bastante tempo. A gente está num posicionamento muito legal, então que a gente venha crescendo cada vez mais, levando essas informações aí para todo mundo, certo? Pode passar. Aqui são alguns feedbacks, posso mandar depois para vocês verem com calma. Então, a gente recebe muitos feedbacks, e o importante é que a gente recebe feedbacks também de pessoas que não participam do comitê como membro, né, e que são munícipes. Então, as pessoas têm interagido, trazendo um pouco das memórias afetivas com o Rio. Então, está tendo essa interação muito legal dentro das nossas redes também. Pode passar, por favor. E aqui, né, a gente tem nossos próximos passos, então tudo que vocês viram até agora foram elementos que constam dentro do nosso TR e que já foram implementados, já estão em andamento, já, né, conseguiram tomar andamento, com o caso do site. E aqui são coisas que a gente tem um pouco atrasadas devido a todos esses movimentos que foram acontecendo ao longo do projeto, tá? Então pode passar, Jennifer. O primeiro deles é o plano de comunicação em si, né? Então, o documento técnico do plano, né? Então, para se fazer um documento técnico, muitas pessoas aqui, né, trabalham com esse tipo de documentação também. Sabe que a gente precisa fazer uma pesquisa secundária, né? Levantar referência, fazer todo um processo mesmo científico por trás de um plano. Essa etapa a gente já levantou muita coisa, então essa etapa ela já está brevemente construída, juntamente com a análise da comunicação do CBH, então o que a gente tinha e o que a gente implementou. E a gente está nesse momento na etapa 3, que é a pesquisa de percepção interna e externa da nossa comunicação. Então, nessa próxima semana, vocês vão receber e-mail, vai receber nas nossas redes, vão receber em vários lugares, para responder a nossa pergunta de percepção. Ela é uma pergunta que você responde em 3 minutos, então tem tempo, no máximo 3 minutos, é muito rápido, e ela vai, de fato, trazer luz aí para fechar esse documento técnico tão importante para o CBH. Então, é importante que vocês compartilhem com as pessoas, né, e façam todo esse processo. Após essa pesquisa, a gente vai fazer toda a análise, né, terminar essa elaboração desse documento técnico de forma completa, com os resultados, né, e vai entregar essa documentação para revisão, né, e enfim, vamos fazer todas as revisões necessárias, conforme os membros, as câmeras técnicas vão trazer, né, para a gente poder trazer. Então, é importante também que vocês participem dessa etapa, né? Para a gente é muito importante. E após a aprovação, a gente vai fazer a entrega final e aí esse documento oficial do CBH. Hoje, se vocês entrarem no site, tem um documento que foi construído antes da gente assumir como tomadores desse projeto, né, em um outro projeto anterior. Ele é um documento é, bem básico, assim, com poucas folhas, então fica o convite também para vocês conhecerem, e a intenção é que a gente vai de encontro, né, com um plano
um pouco mais moderno, indo de encontro com outras instituições também da área, né? Então, a gente está levando em considerações planos de Ceivap, planos de outras bacias, para a gente poder se inspirar e trazer também um olhar, né, direcionado para os recursos hídricos de uma forma mais geral, né? Mais no âmbito mais federal, tá? Pode passar, por gentileza. E aqui é importante dizer que a gente teve atraso de 8 meses devido à falta do site, né? Então a gente sabe que a gente trabalha com pesquisa que, faltando algum dado, a gente pode comprometer a nossa pesquisa, a nossa entrega final, né? E a gente não queria que isso acontecesse claramente, então por isso a gente teve que aguardar essa pesquisa de percepção sair para que a gente de fato pudesse, né, dar andamento dentro desse processo, tá bom? Pode passar por gentileza. E aqui, né, antes de falar do livro em si, né, então, primeiro, eu gostaria de fazer uma reflexão, mas eu queria primeiro perguntar se alguém tem alguma dúvida de tudo que eu trouxe até esse momento, se alguém tem alguma curiosidade, alguma sugestão para trazer. Beto? Maravilha, Beto. Ô, Cíntia, não, é só fazendo um apanhado disso tudo. Eu estou na Câmara, eu estou no comitê desde 2014, né? Eu já estou me sentindo um veterano no comitê, né? Mas é dentro da Câmara Técnica de Educação Ambiental e Mobilização Social, uma das coisas que a gente sempre buscou foi essa formatação de comunicação, forma de comunicação. Então, quando eu aponto, né, quando você aponta aqui, eu anotei, ampliação das redes de comunicação, reportagens a nível nacional, acessibilidade, engajamento, é tudo que a gente sempre buscou dentro do comitê e principalmente dentro da Câmara Técnica. É o que eu digo, a Câmara Técnica, a gente vê o movimento dela enquanto Câmara na rede, na nossa mídia de WhatsApp, tem muita coisa, as pessoas colocam muita coisa lá, né? Mas o colocar as coisas parece que não tem uma responsabilidade socioambiental clara. É só o colocar, eu estou colocando, beleza, mas não é isso. É esse É. envolvimento que a gente está vendo, né, e que a gente sempre solicitou. Então, eu, dentro da minha característica enquanto coordenador da Câmara, eu vejo que esse é um instrumento, pessoal, quem está aqui presente, que nós precisamos fazer uso. Então, quando é chamado, quando esse processo de comunicação acontece e nós somos chamados a nos envolver nele, vamos nos envolver. Vamos fazer o hashtag Paraíba Eu Te Amo, vamos tirar fotos, vamos encaminhar isso para as pessoas que estão no nosso entorno, para que elas também façam parte e compartilhem e se municiem desse instrumento de comunicação que é o Comitê de Bacias. Porque muita gente deixa o comitê, não conhece, não tem capacidade de entender o que é esse colegiado, que é um colegiado extremamente forte. E no plano de educação ambiental aqui de Guaratinguetá, dos artigos, eu fiz questão de colocar, é o envolvimento do município no Comitê de Bacias. Então, nós vamos fazer esse procedimento junto ao Comitê de Bacias, junto às escolas municipais, dar a eles conhecimento do que é um CBH. Né? Então, é a hora. Né? O Instituto Suinã está de muito parabéns, é riquíssimo esse desenvolvimento, a gente sabe da batalha que vocês tiveram para chegar a esse finalmente, em várias situações, conversando com você e com a Ellen também, mas a gente, enquanto membro de uma Câmara de Mobilização Social, pessoal, chamo isso para vocês. Se envolvam nisso. É extremamente importante esse envolvimento. Tá certo? É só isso, Cíntia, só uma colocação. Muito legal. Até antes de passar a fala para o Elias, quero agradecer, né, esse reconhecimento, agradecer a Ellen, a Rogério, a Paula, que são pessoas que estão aqui, né? A gente está sempre por trás do processo, mas a gente está muito juntos, muito ligados, uma sinergia muito boa trabalhando.
E eu só queria fazer uma consideração, né? Você trouxe sobre o Amo Rio Paraíba do Sul, né? Foi uma forma da gente trazer como campanha Eu Amo Rio Paraíba do Sul. Porque hoje as pessoas elas têm um olhar para o Rio ainda, né, de uma forma muito triste, que o Rio ainda é uma coisa suja, ruim, né? Então a intenção que a gente traga que a gente ama o Rio e que a gente está aqui, né, na disposição de conservar, né, e de fazer todo esse processo acontecer. Então eu queria fazer essa consideração importante também e passo a palavra aí para o Elias. Boa tarde a todos aí. Primeiro, parabenizar, Cíntia, pelo esse trabalho aí. Eu acho que uma das lacunas dentro da política nacional de recurso hídrico na política estadual, na questão de implantação de uma política pública voltada para a questão do recurso hídrico, uma das grandes lacunas dentro desse processo é a questão da comunicação. Infelizmente, nós falamos para nós mesmos, nós não falamos para outros atores da bacia. E aí, quando pergunta o que é comitê de bacia, não tem, né? Inclusive, no Estatuto da Cidade, está descrito lá no seu artigo 12 da integração do plano de bacia com os planos de desenvolvimento urbano, né? Os chamados planos diretores. E isso não ocorre. Isso é uma das lacunas, né? Então, ou seja, e quando eu fiz parte da Câmara Técnica de Educação Ambiental do Conselho Estadual, que também trata dessa questão de comunicação e mobilização, é de suma importância esse processo. O CEIVAP, como você bem lembrou aí, o CEIVAP terminou de fazer seu plano de educação ambiental, já foi aprovado, precisa estar integrado esses planos de comunicação dentro da bacia. Das 21 UGRs que a gente tem no estado de São Paulo, acho que 4 ou 5 têm plano de comunicação, né? A gente está falando do estado mais rico da federação. Então, assim, essa é uma das lacunas. Então, como é que a gente vai mobilizar a sociedade dentro desse processo se a gente tem uma dessas lacunas dentro de comunicação, né? Dela ser didática, dela chegar realmente nas periferias, chegar em outros atores da bacia e não só dentro do circuito do comitê de bacia. Porque até hoje a gente fala para nós mesmos. A gente não fala fora desse circuito que a gente tem chamado Parlamento das Águas. Acho que a gente tem um grande trabalho nessa questão de mobilização. Por isso que eu sempre digo que os comitês de bacia perdem força política porque não tem poder de mobilização. E dessa mobilização está incluída a questão da comunicação, das pessoas adotar isso como seu, como pertencimento. A gente precisa trabalhar muito isso aí dentro desse processo. E parabenizar todos da Câmara Técnica aí, Roxane, Beto, todo mundo aí, que a gente está nessa luta aí faz muito tempo de melhorar essa questão da comunicação. Agora que a gente está começando a se integrar com outros comitês de bacia, com outros atores dentro da bacia do Paraíba do Sul. A gente está caminhando, mas a gente tem muito que caminhar ainda. Parabéns a todos aí. Parabenizar o pessoal do secretário executivo também aí. E tem outra temática que você vai falar a respeito do plano do livro de educação ambiental. Depois eu tenho uma outra fala a respeito disso aí. Obrigado. Perfeito, obrigada, Elias. Elias, sempre bem-vindo para suas contribuições, né? Sempre enriquece muitos processos. E é isso mesmo, a comunicação é um processo importantíssimo. A gente tem, eu e a Ellen, a gente já trocou até sugestões de projetos mais educomunicativos, né, em parceria com a Câmara Técnica. Então, a gente tem coisas para trazer também, talvez, trabalhar essa comunicação dentro das escolas fortemente, com a educação ambiental, enfim. A gente pode, em outro momento, trocar um pouquinho sobre isso também, tá? Mais alguém quer trazer alguma coisa? Senão a gente dá andamento aqui. Tá tranquilo, né? Pode passar, Jennifer, por gentileza. E aí, antes, né, como eu trouxe aqui, eu queria trazer uma reflexão. Então, a gente está dentro da... Oi, Maria Eduarda, pode falar? Oi, gente, boa tarde. Eu só vim dar um oi mesmo, tentar participar aqui da reunião. Eu estou, infelizmente, internada, estou no hospital, mas estou acompanhando vocês, agradecer ao pessoal da Secretaria Executiva que está aí e parabenizar o pessoal aí de vocês, da Suinam, viu, Cíntia, no seu nome, porque é muito bom para o comitê ter essa comunicação, não tinha, né? Então, todos estão vendo o quanto a gente está conseguindo avançar. E o meu recado, assim, para os próximos, né, projetos, de alguma forma a gente precisa começar a mensurar, ter indicadores de quanto que a gente está conseguindo alcançar, de fato,
de melhorias na sociedade com os projetos, de forma geral, né? Mas aqui na comunicação também. Então, obrigada a todos, agradecer ao Beto e a Roxane, que estão sempre à frente da Câmara Técnica. Eu estou por aqui, daqui a pouco vão me chamar para fazer um exame, eu vou ter que sair, mas por enquanto eu estou observando aqui com vocês, acompanhando. Obrigada, gente. Perfeito, obrigada, Maria Eduarda. Bom, e aí eu só queria trazer uma reflexão, né, dentro do contexto da educação ambiental. Então, a permacultura, ela tem essa integração, né, é uma possibilidade muito incrível de trabalhar junto com a educação ambiental, né, e ela traz esse sistema, né, de design sustentável, né, que é inspirado, é baseado, né, na natureza para criar ambientes humanos mais equilibrados, produtivos, né, equitativos. Então, essa mentalidade, né, e aí eu trouxe um desses designs é o integrar ao invés de segregar, né? Então, essa mentalidade de agregação, ela valoriza essa diversidade e promove a colaboração entre as diferentes partes interessadas para alcançar objetivos comuns. Então, é um convite para vocês também trazer essa reflexão dentro desse processo do livro. Então, tem pessoas que vivenciaram muito tempo o processo da escrita, né, os grupos de trabalho, que pode agregar muito dentro desse processo que a gente está vivendo agora, né, e para que a gente possa, de fato, entregar o produto que está dentro do nosso plano de trabalho, com responsabilidade, né, fazendo um trabalho muito legal e que vai impactar com certeza a sociedade que vai ter contato com esse material. Então, é só uma reflexão aí inicial. Pode passar, Jason. Bom, eu trouxe um pouquinho aqui do histórico do livro, eu não tenho esse histórico, né? Acho que vocês vão poder trazer muito mais para a gente do que a gente mesmo, que está nesse processo aqui de materializar esse processo, né? Mas eu até coloquei essa fotinha que eu tô aqui no meio dessa galerinha, então eu participei desse curso de gestão e educação ambiental, que era proporcionado pela Câmara Técnica de Educação Ambiental. Tenho certeza que eu e um monte de outras pessoas que atuam fortemente, né, passou por esse processo desse curso, que era um curso que mudava muito a nossa percepção, nosso olhar, né, perante as nossas vivências mesmo, né? E eu me recordo, assim, de participar de reuniões dos CTs que falava do livro, né, que tinha todo esse conto, né, sobre o livro e tudo mais. Mas quando a gente, né, iniciou esse processo, estava no meio da pandemia e tal, então a gente sabe que o curso, ele parou de ser oferecido, né, de forma voluntária, então a dinâmica toda mudou. Então, até o número, né, a quantidade de exemplares que a gente tem na proposta para fazer impressão, ele hoje é obsoleto, né? Então, a gente vai precisar olhar para isso com maior carinho, né? Porque a gente precisa ver se essa quantidade de fato, ela é uma quantidade, né, que tem necessidade de ser impressa. Então, tem todos esses processos aí para a gente conversar. Pode passar, Jennifer. E aí a gente está, né, dentro desse fluxo, precisando de algumas informações enquanto a comunicação. Né? A gente teve uma reunião com a diretoria, na verdade teve algumas reuniões, mas a última a gente conversou um pouco sobre isso, que a partir de um direcionamento da própria Câmara Técnica, a gente ia poder, né, saber como que a gente ia dar andamento nesse recurso que a gente tem para fazer esse trabalho, tá? Então, o que a gente precisa saber? Saber se há uma vontade, né, da CT, né, de educação ambiental, após toda essa dinâmica que a gente viveu, né, de pandemia, de mudanças, enfim, prosseguir com este modelo que a gente tinha, né? Então, um modelo impresso, muitos exemplares, entregas para universidades, parcerias, enfim. Tem que ver se esse modelo ele ainda atende, né? O que a gente espera de impacto, né? Ou será que se fazer um e-book vai ter mais impacto? Então, a gente precisa resolver juntas, né? E se a gente tem um grupo de trabalho específico para essa demanda. Então, eu lembro que lá no passado, há muitos anos atrás, havia um grupo de trabalho. Então, a gente precisa saber quem é esse grupo de trabalho, como que a gente acessa esse material, como que a gente pega esse material para poder fazer revisão, diagramar, enfim, fazer todo esse processo. Então, hoje o que a gente tem é o recurso para fazer o livro. Né? Então, agora a gente precisa que a Câmara Técnica nos direcione como a gente vai conduzir esse livro, né? Para que esse recurso seja contemplado. Até porque, por uma questão burocrática, jurídica, a gente precisa prestar contas para a FEIDRO. Então, a gente precisa, de fato, entender como que a gente vai prosseguir juntos, né? E essa é uma decisão muito colaborativa. Então, eu queria escutar um pouquinho de vocês sobre isso.
Ô, Cíntia, eu estou anotando aqui, se alguém tiver alguma palavra, pode se posicionar. Eu estou anotando aqui as necessidades e as demandas, e depois eu vou fazer meu ato provocativo. Se alguém tiver algo a colocar, se aproveite desse momento. Pode falar, Alan. Não tá saindo seu som. Eu não estou ouvindo. Ele está procurando um notebook aqui com fala. Oi, pessoal, me ouvem agora? Legal. Bom, a dúvida é, Cíntia, Beto, foi falado que o curso não existe mais, queria entender um pouco mais sobre isso, né? Se existe ou não esse curso que aborda aí esse livro, ficou uma dúvida para mim nesse contexto. O Alan, dentro da minha percepção, o curso foi, o que a Cíntia levantou foi o seguinte: até o momento da pandemia, o Duva ainda era, até o momento que o Duva deixou a Câmara Técnica como coordenador, foi exatamente o ano da pandemia, a abertura da pandemia, o final de 2019. Então, quando a pandemia começou, eu entrei como coordenador da Câmara, e aí nós deixamos de ter o curso de gestão e educação ambiental como um instrumento de trabalho da Câmara Técnica. Esse curso, ele acontecia numa formatação onde as pessoas passavam por um formulário, uma entrevista, em várias localidades do Vale do Paraíba. Então, existiam aqueles membros da Câmara Técnica que faziam essas entrevistas em vários municípios, né? Então, tinha esses polos. E aí, a partir desse momento, a pessoa entrava, fazia parte desse grupo do curso, que era disposto em 11 módulos presenciais. E nós fazíamos visitas em praticamente em todos os territórios do Vale do Paraíba. Desde São José, que tinha um módulo na Univap, se bem me lembro, passando por outros, no Viveiro de Taubaté, em Jambeiro, no centro, eu acho que lá onde tinha um centro de descarte de resíduos, se não me engano. Bom, enfim, na 70ª estação de tratamento de efluentes onde que é mesmo? Tremembé, em Lorena, enfim, nós tínhamos esse curso, e o último módulo é um módulo onde os membros, aqueles que estavam participando do curso, eles elegiam um tema e faziam o último módulo como grupos específicos, e aí encerrava o curso e a gente recebia o certificado. Então, era um curso que acontecia de março até novembro, né, e os módulos iam acontecendo e o Duva fazia gerenciamento. Com o processo da pandemia, nós focamos no plano de educação ambiental e mobilização social do comitê, e foi isso que a gente fez, né? Foi o nosso instrumento maior no primeiro biênio que eu estive à frente da coordenação, foi o PEAMS, né? Que foi lançado como instrumento nosso de desenvolvimento da educação ambiental dentro do comitê, e o curso, como ele era feito de uma forma onde os próprios cursistas, eles bancavam, e nós, membros da Câmara, éramos voluntários
para a aplicação das atividades dentro de cada tema, né, ele deixou de existir, ele não se extinguiu, mas como curso, ele parou de existir em função do processo da pandemia. Né? O que nós propusemos depois? Que existisse a possibilidade, através de demanda induzida, né? Essa foi uma conversa há muito tempo com o Edilson, na época, para que a gente tivesse um curso próprio do comitê e que esse curso fosse nos moldes muito parecidos com esse que a gente fez, porém, sem que existisse a necessidade de recurso vindo da pessoa. Fosse um curso aberto para um número determinado de vagas, abria-se esse curso em um determinado momento, fechou aquele número de vagas, normalmente eram 40 vagas que a gente tinha, fechava aquelas vagas e aí passava a ser um curso institucional do Comitê de Bacia, referenciado pela educação ambiental. Isso, se não me engano, a Maria Regina, da Unital, abriu essa proposta e me parece que foi como um dos projetos como tomador de recurso, mas me parece que parou no agente técnico, não foi para frente, porque tem algumas perguntinhas que ela não conseguiu responder ali. Né? E esse curso que a Univap, acho que é a Univap, iria fazer, a proposta era que ela fizesse junto àqueles que estavam dentro do comitê. Seria um curso piloto, para a gente ter um entendimento e saber se ele estava realmente vinculado ao território do comitê, e que se ele fosse realmente um curso de validação por nós, ele poderia tomar uma amplitude maior no vale como um todo. Então foram dois momentos, um momento antes da pandemia, um momento pós-pandemia. No momento antes da pandemia, ele se encerrou assim que o Duva saiu, e no momento pós-pandemia nós não fizemos nenhuma ação, justamente porque nós perdemos muito os responsáveis por cada uma dos módulos. E essa perda dos responsáveis fez com que o curso de Educação Ambiental e Mobilização Social, de Gestão Ambiental e Educação Ambiental, ficasse, vamos dizer, paralisado. Né? Mas, até o momento em que o Duva esteve presente, nós temos um material muito grande de informação. E eu me lembro que, à época, quem foi, e aí vem até dentro de umas perguntas, né, que a Cíntia colocou, se existia um GT específico. Eu me lembro que existia, eu não fazia parte dele, mas eu me lembro que existia, e esse grupo técnico, quem trabalhava e era aquele que coordenava o grupo era a Jane, a esposa do Edilson. Ela era um membro muito ativo da Câmara Técnica. Né? Então, eu não sei se ela possui alguns elementos, alguma ordenação a respeito disso, para que você, o Instituto, possa acessar, possa revisar e até diagramar. Eu me lembro que ela tinha essa ação, né, de coordenação desse grupo, que foi uma proposta feita, eu acho que em 2016, 2017, se não me engano. Né? Então, eu não sei a quantas anda isso. Eu sei que o instrumento foi criado. Né? Agora, a continuidade dele, eu tenho que imaginar, aqui a gente tem que imaginar em relação a esses prazos. Né? Porque existe o recurso, mas tem prazo. E esse prazo para ser cumprido, como ele vai ser cumprido, que a gente não sabe como vai acontecer. E da minha parte, a mesma modelagem para o livro, talvez de uma forma mais mista, né, que a gente, de repente, para a academia, a gente possa ter o livro físico e, ao mesmo tempo, também ter o livro de forma digital, eu acho que isso é válido. Né? É válido, mas a gente precisa desses instrumentos, tanto um quanto o outro. Meu modo de percepção em relação ao livro.
Eu acho que é isso, Alan. Não sei se consegui sanar alguma coisa. Qualquer coisa pode perguntar que eu vejo se eu consigo me lembrar. Tá desligado, Alan, seu. Opa, Beto, bom, o esclarecimento com relação ao curso foi muito válido, né, para uma pessoa como eu de fora, ficou muito esclarecedor, tirou todas as dúvidas da constituição do curso. Agradeço imensamente aí a atenção prestada, muito bacana. E a dúvida fica justamente essa, né? O investimento a ser realizado nessa questão do livro, se vai ter a continuidade, o retorno, não do curso, né? Então, essa é a dúvida que fica aí no ar com relação a ter ou não o curso. Mas obrigado. Elias, quer trazer algo? Não, primeiro, até contextualizar, o Beto falou com relação à questão da Jane, né? Inclusive, tem esse material, acho que seria interessante entrar em contato com a Jane. Esse material estava pronto, inclusive, na época, se ficou de consultar a editora né, Paulino de Aparecida para ver quanto que custaria isso aí, ou outra editora, para quantificar o valor, quanto ficaria esse material aí impresso, né? Ou eu lembro que então tem que levantar, tem que conversar com ela, com o pessoal que participou. Acho que na época eu também participei do grupo, não sei, mas esse material tem que pegar ele, avaliar ele, né? Na época ia ser, se aventou a enviar para uma editora para avaliar quanto que vai ficar, qual a quantidade e qual o valor. Com relação à questão da comunicação, nós já tivemos um plano de comunicação no Paraíba do Sul. Inclusive, foi uma instituição de Taubaté que pegou, ligada à Unital, inclusive ligada ao curso de jornalismo, que deu um problema sério lá, que isso refletiu até hoje, né, com relação à questão da comunicação, né, que pegou um recurso e tal, e aí deu o rolo que deu e ficou amarrado a questão desse recurso da comunicação, e agora conseguiu destravar, e aí o pessoal do Surinã entrou dentro desse processo aí. Então a gente já teve, mas não deu prosseguimento e deu problema aí. Eu acho que seria interessante isso. E uma outra coisa da continuidade, Alain e Beto, eu acho que o governo paulista acabou de assinar o Pacto pelas Águas, né? Que é um convênio entre a Agência Nacional de Água e Saneamento e o Departamento, a Secretaria de Meio Ambiente, mas sendo o DAE o interlocutor dentro desse processo aí. E dentro do Pacto das Águas está a questão da capacitação dos membros do comitê, seja interno ou seja externo. Acho que seria interessante ver como é que está isso lá na CEMILC, lá na CEMILC e tal, e ver essas ações, e isso poderia ser um indutor dentro da questão de capacitação, porque lá está definindo que a capacitação será para os membros integrantes do sistema, ou seja, a parte estatal e também outros membros do comitê, e o recurso está vindo da gestação de água. E no último documento assinado, eu não sei se eu mandei para o Alan aí, eu repito de novo, as duas bacias prioritárias estão lá, o Paranapanema e a bacia do Paraíba do Sul. Que inclusive tem um recurso considerável lá. Acho que o Alan depois pode até discorrer sobre isso. Eu acho que seria interessante colocar dentro desse processo, porque lá atrás, essa questão da capacitação estava dentro do processo do Progestão, né, do programa Progestão, que também inclui a questão de capacitação de membros do sistema. Inclui o pessoal do Comitê de Bacia, né, e os outros atores dentro da Bacia do Paraíba do Sul. Mas essa questão do Pacto das Águas, acho que seria interessante procurar isso aí, se inteirar mais lá para cima e ver se dá para incluir essa questão da capacitação dentro desse projeto do Pacto pelas Águas. Tá? Obrigado a todos aí. Muito bom, Elias. Lohane? Oi, gente, boa tarde. Estou eu e a Fernanda aqui, do Instituto Surinã. A gente gostaria de fazer algumas contribuições. Na verdade, oi, gente, sou eu agora falando. A minha dúvida, eu acho que até o Elias já trouxe um pouquinho,
sobre o livro, né, o conteúdo do livro. Esse livro ele já existe, ele já está pronto, né, porque eu me lembro das últimas reuniões que a gente teve sob a coordenação do Duva, que ele comentava, né, da possibilidade da publicação desse livro, que acho que o único problema era como fazer a publicação, porque não tinha recurso. E foi, inclusive, até nós mesmos do Suinam que sugerimos que se colocasse dentro do orçamento do plano de comunicação, porque a gente já estava preparando a documentação para participar do edital, e que não teria problema que a gente ficasse responsável pela publicação. Só que, no nosso entendimento, esse livro já estava pronto e só estava precisando, né, do recurso para a publicação. Então, acho que nesse momento o que a gente precisa é ter acesso a esse documento, que até o momento a gente não teve acesso a esse documento. Então, Elias, eu não sei se você tem esse documento, ou a Jane tem esse documento. A gente precisa desse documento, porque a gente precisa, inclusive, atualizar o orçamento, porque já faz tempo que a gente fez o orçamento da publicação, né? Demorou para sair o plano. Então, ver se está nas condições do valor atual. E, a partir disso, a gente analisar o que a gente vai querer fazer. Publicar X, ter impressão de X publicações, e o resto fica em formato digital. De repente, a gente fazer uma nova diagramação para ele ficar com um aspecto mais moderno. Mas o que a gente precisa sair daqui dessa reunião é aonde está o conteúdo desse livro, para a gente poder votar aí entre os membros qual seria a melhor solução. Se a gente não tem esse conteúdo, a gente vai precisar também dar outro direcionamento para essa verba dentro do plano de comunicação, porque senão a gente não vai conseguir fazer a publicação do livro. Então, a gente precisava, gostaria que a gente se atentasse a esse fato específico, que é a informação que está faltando para o Suinam, para dar seguimento à publicação do livro. Obrigada, gente. Obrigada, Fer. Luciano? Oi, pessoal, tudo bem? Sou Luciano, da Prefeitura de São José dos Campos. É um prazer poder retomar com vocês aqui o trabalho coletivo, né? E vou priorizar para que esse ano eu possa participar com vocês. Eu queria ter só uma sugestão, dar uma sugestão que, em relação à impressão, né? Eu acho que é possível, de repente, trabalhar com dois formatos, né? O impresso e o digital, né? Porque hoje eu acho que isso facilita, inclusive, o acesso, né, ao trabalho. E eu me recordo, né, das edições do curso, e o que me marcou, fui aluno do curso, acho que do segundo curso, quando eu estava fazendo faculdade. E eu me lembro, assim, que algo que era importante dentro desse processo, né, era o reconhecimento de boas práticas. Então, a gente ia, né, viajava, conhecia várias boas práticas que eram executadas. Talvez, eu acho que também pensando nessa questão da comunicação, se conseguisse, dentro dessa edição, algo que transportasse para algo que pudesse mostrar boas práticas em educação ambiental para recursos hídricos na bacia. De repente, um mapa mesmo virtual que pudesse mostrar essas boas práticas. Eu acho que a gente já tem mapeado muita coisa no próprio plano de educação ambiental, né? E agora, e também por meio daquilo que está sendo relatado no livro. Era uma forma da gente deixar o livro sempre atual, né? Porque eu acho que o livro ele acaba sendo, eu acho que ele é uma memória de um reconhecimento do trabalho realizado ao longo de todo esse tempo, de tantas pessoas que passaram pelo curso, mas para ele não ficar só como um registro histórico, ele ficar como algo permanente, que tivesse essa ferramenta. Não sei se é possível, dentro do escopo do orçamento que já está sendo feito, possa ser feito,
algo que transportasse para o próprio site, que tivesse esse local onde a gente reconhecesse as boas práticas em educação ambiental para recursos hídricos na bacia. Não sei, é só uma sugestão, entende? Para a gente poder deixar o livro sempre perene, né? Além de ser perene e vivo, né? Além de ser uma ótima recordação histórica, ele também será algo que continue, né, mostrando as boas práticas que estão acontecendo. Enfim, é só um encaminhamento, uma sugestão. Legal, Luciano. Bom, muito bom as contribuições. E como a Fernanda disse, né, a gente precisa dar um encaminhamento para esse processo. Então, eu queria deixar aqui como uma sugestão, Beto, para que você, enquanto coordenador, solicitasse, né, e talvez você colocasse nós em cópia, esse escopo que existe, né, essa escrita que já existe, então, pelo que vocês, né, trazem, para que a gente possa, né, se familiarizar com este documento, ver como a gente vai fazer isso, ver que linguagem está esse documento, né, se precisa de revisão, então todo esse processo. Tá? Acho que o primeiro passo é a gente ter acesso a esse documento. Né? Então, eu acho que essas pessoas talvez não são mais tão participativas na Câmara Técnica e tudo mais, mas a Câmara Técnica precisa nos ajudar nesse sentido, porque vem uma demanda, né, da própria Câmara. Então, eu queria ver se você pode fazer essa solicitação, então, Beto, para a Jane ou para outras pessoas aí que vocês têm conhecimento, para que a gente possa acessar este livro e aí, sim, ver se, de fato, a gente vai dar andamento para ir com isso ou não. Então, a gente pode contar com você nesse sentido? Ô, Cíntia, eu já registrei aqui a solicitação do escopo do material para o desenvolvimento das outras ações voltadas ao livro. Esse vai ser o encaminhamento principal da nossa reunião de hoje, então, né? E a partir dele, a gente começa de forma institucional, vamos fazer isso por e-mail, né? Entrar com esses possíveis representantes desse grupo. Eu me lembro, como eu coloquei até no chat, eu me lembro da Jane, que ela tomou a frente, depois houve uma certa situação, uma certa animosidade, e ela ficou um tanto quanto chateada, e ela deixou. Então, eu preciso saber de outros elementos além dela. Eu não era participativo com o grupo técnico de criação desse livro, né? E aí ficou aquela penumbra, e o livro vai, o livro não vai, não tem recurso, a gente deixou a coisa mais ou menos no vácuo. Mas eu preciso desses elementos, vou buscar saber se existe esse material, já fazendo cópia ao Instituto Surinam, para a gente ordenar isso e fazer a coisa acontecer. Porque foi como o Luciano colocou, né? E foi como eu disse também, esse enredo que a gente possa desenvolver, onde eu tenho uma parte física desse material que historicamente contribuiu de alguma forma com a educação ambiental no Vale do Paraíba Paulista, a gente precisa historicamente apresentar isso para os cidadãos que compõem o vale, o território do vale, né? Isso, em termos de material físico, para as academias, é válido, para as instituições que trabalham com saneamento saneamento de água e outras coisas mais, é válido. A gente precisa entender isso, né? Porque o livro é história, não deixa de ser história. Ele foi motivado para registro histórico do que foi o curso de gestão ambiental e educação, de educação e gestão ambiental. Ele teve essa finalidade, grande finalidade dele. Então, eu preciso, como coordenador, eu tenho que buscar esse encaminhamento que eu estou dando aqui, correr atrás desses elementos para saber aonde se encontra, porque eu até imaginava, Cíntia, que você tivesse tido acesso a algum tipo de material, né? Então, eu vou ter que correr atrás disso, né? Eu tenho que buscar essa informação e, como você disse, copiando você, e vamos ver o prazo. O que me chama a atenção aí é em relação ao que você apontou aqui, né?
foram 3 demandas. Se a Câmara Técnica prossegue com o mesmo modelo de livro, impresso e muitos exemplares, eu já estou visualizando que esses que estão aqui participando, eles imaginam em uma condição onde eu tenho que ter impresso, mas eu também tenho que ter ele em formato digital, eu tenho que ter as duas coisas, né? O segundo, se existia um GT específico para a promoção do livro, eu sei que existe, né? E como vocês vão acessar, revisar e diagramar esse livro em cima desse material, desse rascunho ou do livro que está pronto, é outra coisa que isso aqui dá para trabalhar. Agora, o que me preocupa é o terceiro ponto, prazo para envio dos documentos para revisão e diagramação. Isso aí me preocupa, porque, como você sabe, o recurso vem, e se não for utilizado, o recurso vai ter Ele que vai ser usado em embora. outra coisa. Vai embora. Exatamente. Então, Beto, se você puder colocar um período para a gente só de retorno, se você entrou em contato ou não, se você conseguiu o livro ou não, a gente puder deixar um prazo aqui. Tá, a Roxânia tem coisas a contribuir. Desculpa, voltei. Eu volto, eu falei para você, né? Eu cheguei ao lugar ainda. Olha, só para vocês terem uma ideia, eu encontrei um e-mail, eu participei desse processo de construção do livro, eu encontrei um e-mail aqui de 29 de outubro de 2018, que se refere a um capítulo do livro que estava sendo escrito 25 de nove de 2015. Tá? Só para vocês terem uma ideia de quanto tempo tem isso. Eu estou na Câmara Técnica de Educação Ambiental pela Secretaria, eu acho que desde 2012 ou 2013. Eu não lembro certinho, tá? E o que aconteceu? Ainda estava com o Duva, e o Duva ele estava construindo justamente cada um desses materiais. Tá? Eu vou até procurar, eu digitei aqui no meu e-mail rapidinho, e eu acho que eu tenho algumas referências que eu posso ajudar aí, contribuir no material que foi construído. Mas eu tenho certeza absoluta que o Duva tem a versão final. A Jane, depois, tá? Ela pegou o livro para fazer a releitura, a Jane do Edilson, para fazer a releitura e fazer uma melhoria na questão da diagramação, né, e tudo mais. Então, eu acredito que a Jane também tenha a versão, não digo versão final, mas a versão que estava sendo construída dentro desse processo, tá? Eu lembro que eu contribuí com alguma coisa, porque tinha módulos específicos do curso, né, e o primeiro módulo, ele passou a ser da FARO. Então, a partir do momento que esse módulo passou a ser da FARO, eu já contribuía com a NEA, porque tinha o módulo do Viveiro, e depois passou a ter essa contribuição também, porque tinha o módulo que era da FARO. Então, eu vou procurar aqui, eu não sei o que eu vou encontrar, não sei nem se eu tenho, eu vou ter que procurar no meu computador particular, se eu tenho alguma versão dele, mas eu tenho certeza que Duva e Jane têm esse material. Tá? Eu acho que são 2 ferramentas importantes para a gente até buscar, até porque eu acho que foram os 2 que mais trabalharam, claro, que com a colaboração de todos os entes que já passaram por essa Câmara, né? Mas eu acho que foram as 2 pessoas que mais trabalharam na produção desse material. Tá? Passo a palavra. Cíntia, é a Larissa aqui. Inclusive, quando a gente foi fazer o PEANS, a Jane que passou os dados, tá, para a gente. Tem um resumo no PEANS sobre o processo dos cursos. E aí, esse resumo todo foram os dados que a Jane que passou. Que ela pegou ali dos capítulos. Porque os capítulos, eles são isso aí, mais ou menos, que o Luciano falou, e a Roxane. Então, ele dá um mapa das ações de boas práticas, né, no Vale, porque os cursos, eles aconteciam nesses lugares, né, que tinham boas práticas. Então, a Jane, ela fez o compilado ali, puxou algumas informações e passou para a gente poder colocar isso daí no PEANS. Legal, Larissa. Obrigada, viu? Acho que a Lohane quer trazer também alguma coisinha. Sim, estamos aqui. Não, a minha questão era só sobre o prazo, para já definir, mas acho que você já trouxe isso primeiro. Obrigada. Exatamente.
eu só queria reforçar aí essa questão de que, né, a Roxane acabou de trazer essa informação de que está desde 2015 aí, né, nesse processo da construção, o quanto eu acredito que seja essencial a gente fazer esse processo da diagramação novamente, né, porque realmente o layout, aí a forma como deve ter sido finalizado, ele já está bem ultrapassado mesmo. Então, era só para trazer essa questão. Olha só, gente, eu achei um histórico aqui, a gente vai achando, tá? Olha só, envolvidos. Estava o Duva e estava a Maria Regina, então talvez a Maria Regina tenha algum dado. Depois eu vou mandar esse e-mail para mim, depois eu mando para vocês, eu compartilho com vocês. Daí estava eu, tá? Finalizando o módulo de resíduos e recursos hídricos. Tinha o Jorge, não podemos esquecer do Jorge. Tá? Eu acho que o Jorge teve uma participação bem interessante, alguém que a gente pode também buscar informações. Daí tinha a Aline, tinha a Aparecida Soteiro da Silva com a Aline de auxiliar. Tinha a Jane, tem a Deise. A Deise, eu acho que é outra pessoa que pode também contribuir com bastante coisa. Tinha a Luciana, que participou muito tempo da Câmara Técnica. Tinha a Suzy com a Larissa. Larissa, vocês estavam fazendo no módulo de água e solo, uso e racionalização. Era a Suzy que era responsável, e era a Larissa e a Elaine que estavam como auxiliares. Tinha a Maria Regina, falando sobre o módulo multiplicadores pedagógicos, e daí ela também contribuía com o Duva em mais 3 módulos. Olha quantas pessoas nós temos dentro desse processo. Muitas. Então, eu acho assim, eu vou fazer eu fiz um print, gente, eu tô com 2 telas, tá? Eu tenho que ter 2 telas, que eu estou no monitoramento aqui também. Eu vou colocar no nosso grupo o print dessa tela. Quer ver? Cadê nós? Gente, como é difícil, cara. Cadê o nosso grupo? Câmara Técnica de Educação Ambiental. Ó, foi uma telinha dupla aí, é bom que já tem o registro da nossa reunião junto. Mas tá aí, ó. Vocês verem no nosso WhatsApp, eu coloquei o print da telinha. Maravilha. Obrigada, Roxane, pelas considerações e ajuda. Tenho certeza que vai ajudar muito. E aí eu queria propor, então, gente, se até o dia 1º, Beto, você pode dar um retorno para a gente, se você conseguiu falar, reunir documentos e etc. E a gente colocar um prazo do dia 1º/3, pode ser? O prazo, inclusive, Cintia, é muito mais. Você tem muito mais que exercer esse gerenciamento do que eu. Eu até acho que a gente chegou a conversar eu não sei se por telefone, pelo WhatsApp, mas a minha preocupação maior, e eu acho que com você e com a Ellen, é exatamente essa questão de prazos. Então, se você estabelece dia 1º, a gente corre atrás até que o dia 1º a gente possa te alimentar de mais informação. Então, vamos deixar dia 1º, Beto. Aí, até o dia 1º, a gente sabe mais ou menos se a gente conseguiu o arquivo, se não, se tem um grupo que a gente consegue conversar, a gente consegue marcar um dia e a gente começa a dar andamento nisso. Beleza. Perfeito. Então tá jóia. Bom, então a gente fica com essa programação, até dia 1º a gente tem o retorno e a gente decide daí junto o que a gente vai fazer, qual modelo, né? E aí a gente acha que talvez precisar criar um grupo para fortalecer, né? Esse grupo já existente também, não sei. Aí vocês podem pensar nisso enquanto câmera técnica. Tá bem? Tá jóia. Bom, da nossa parte é isso, gente. Aí, Beto, fique à vontade. Tá, essa reunião ela foi praticamente desenvolvida em função dessa temática. Né? Eu não coloquei nem um tema a mais em pauta, porque a gente precisava esclarecer, deixar isso mais
aberto possível para o entendimento de quem está aqui, desses participantes que aqui estão, né? Então, como encaminhamento, é uma devolutiva nossa, enquanto Câmara Técnica, ao tomador, tô certo, Cíntia? Até o dia 1º de março de 2024, desse material, se ele já foi desenvolvido, se já tem uma construção própria, como que vocês, Instituto Surinam, podem se apertencer dele e como que a gente vai desenvolver posteriormente aos públicos essa construção feita a multimãos. É como a Roxane falou, quando ela foi colocando o histórico aqui das contribuições, a quantidade de pessoas envolvidas realmente ela é grande, né? Então, nós vamos ter que buscar esses prováveis envolvidos aí e chegar a um denominador comum para que o Instituto Surinam possa se apropriar e articular com esse grupo a tomada de decisão e a gente resolver logo como que isso vai acontecer lá para frente. Eu volto a dizer, eu acho que ele precisa estar desenvolvido nas duas formas, ele precisa de uma forma digital, mas ele precisa de uma forma conceitual e física, né, para que possa ter envolvimento de várias pessoas do entendimento o que foi esse curso e o que ele trouxe de benefícios para quem participou. Eu também, assim como você, participei, Luciano também, eu acho que a maioria dos membros daqui da Câmara, se não participou como estudante do curso, participou como professor. A Deise foi uma que participou como professora, lá quando a CESP tinha lá na represa, ela fazia esse desenvolvimento lá. Então, nós temos uma série de atores aí que a gente não pode deixar de lado. Tá? Mas o encaminhamento é isso. Até o dia 1º de março, a gente traz uma devolutiva para vocês, a gente vai alimentando até ali no próprio grupo da Câmara Técnica, para a gente desatar esse novelo aí, esses nós que estão aí, para a coisa acontecer com mais brevidade possível. Afinal de contas, são 30 anos de comitê de bacias, né, e 10 anos de livro, é uma lambuja aí de 40 anos de trabalho desenvolvido pedagogicamente dentro de um comitê. Tá bom? Mas é Tá isso. bom. Obrigada, Beto. Agradeço Eu todo que mundo agradeço. também, as contribuições e vamos dar o melhor andamento aí que a gente puder. Aí eu Certo? vou pedir para a Ellen e para todos aqueles que possivelmente possam abrir as suas câmeras para a gente fazer uma foto de todos nós participantes aqui, aquele rosto bonito de sexta-feira, né, véspera de feriado, e para a gente contribuir com as páginas sociais onde nós estamos envolvidos. Tá bom, Ellen? Agora é com você. Rogério, eu vou pedir para você fazer para nós, porque eu estou pelo celular, daí não aparece todo mundo. Por favor. Espera aí, gente. Dá um ok aqui para mim, se você já conseguiu. Rogério? Deu certo? Foi. Espera aí, gente, 1 minuto. Cíntia, você consegue mesmo? Ele está lá nos bastidores, eu não sei se ele está com receio de apertar algum botão e sair a tela lá. Vou tirar aqui, pode deixar. Tá bom, por favor. Rolou? Beleza. Gente, obrigada, gente. Joia, então vamos continuar e vamos alicerçar a nossa educação ambiental o máximo possível, tá? Abraços, beijos. Diga. Para a gente poder fazer as pautas para as próximas reuniões, como a gente faz? A gente tem um momento para isso, como sugere para você no particular, coloca lá no grupo. Acho que seria interessante a gente movimentar também, né, os projetos que estão acontecendo aqui
de educação ambiental via livro. A gente queria falar um pouquinho da participação do Suinan no último encontro, já passou bastante tempo, mas acho que seria pertinente também trazer, porque a gente não teve outras reuniões, né, assim, formais, foram outros tipos de participação. Então, eu queria ver com você como que a gente faria isso. Menina, eu não consegui decifrar a sua fala. Eu estou com o dedo aqui, ver se eu consigo. Eu não consegui ouvir completamente a sua demanda, a sua solicitação. A gente gostaria de sugerir pautas para as próximas reuniões. Entendi. Tá. Então, em relação às pautas, eu venho pedindo a contribuição de todos os membros da Câmara Técnica para 15 dias antes da nossa fatídica reunião, que é sexta-feira, a última sexta-feira do mês, que eles nos tragam elementos de pauta. Né? Eu sei que, por exemplo, a Adriana Sacioto, ela havia me solicitado uma ação de pauta, mas como hoje o ponto de referencial era o livro e nada mais, né? Eu perguntei para ela, mas não foi para frente, então já vai ser algo para a pauta de março. Né? Então é isso que a gente pede a todos os membros da Câmara Técnica. Se existir algo em pauta, que traga esse instrumento de pauta 15 dias antes da nossa reunião, porque daí tem até como alicerçar vocês desse instrumento, né? Ok, tá? combinado. E Obrigada. até o próprio Suinan, se tiverem atores, se tiverem possibilidades de envolvimento de alguns atores que vocês desenvolvam atividades de educação ambiental, pode trazer para a Câmara Técnica um pauta também. Tá ok? Tá bem, obrigada. Adriana está com a mão para cima. Diga. Oi, Beto. Boa tarde. Oi, Tudo bem? tarde. Eu não te mandei nada porque eu tô de férias. Aí não deu tempo de eu puxar o negócio do tema da pauta, mas aí fica para a próxima reunião. Beleza. Já fica como tema, então, para a próxima. Eu tô quase sem voz também, então não ia conseguir falar nada. Não, perfeito. Então a gente já tem um elemento, a gente já tem, meninas. Tá Sim, bom? eu vou passar certinho para vocês. Tá bom? Obrigada. Perfeito. Tá jóia. Encaminhamos para o final, então podemos dar tchau agora de verdade? Sim, tchau, gente. Obrigada. Gente, tchau. Bom final de semana. Gente, Valeu. abraço. Tchau, tchau.